busquei né? crescimento na empresa e eu sempre consegui muito isso, que eu falo para as pessoas: trabalhe como se fosse seu último dia de trabalho e faça o que as pessoas não gostam. Se você entrar numa empresa e você encontrar um funcionário que não gosta de fazer aquilo, faça, porque eu tenho certeza que você vai obter o resultado e você vai ser reconhecido. Farmácia, eu fiz farmácia, minha Farmácia, primeira farmácia. formação foi farmácia, e eu devia na faculdade. Quando eu entrei nessa empresa, eu vi que os laboratórios davam premiações e tinha um carro na porta da entrada da farmácia. Quem vendesse mais ganhava um carro, e tinha uma campanha que era ao final do ano ganhava uma moto, e depois ganhava um prêmio 10.000. Quando eu olhei aquilo, eu falei: "Eu preciso ganhar isso, porque é onde eu vou conseguir colocar a minha vida em ordem". Eu foquei muito, e eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu sempre coloquei: minha mãe, quando eu saía de casa, ela falava que estava orando por mim. Ela estava sempre orando por mim. Eu sempre trabalhei a minha vida inteira pensando assim: nada vai me acontecer de mal, porque minha mãe estava orando por mim. Qual o nome da sua mãe, cara? Marina, nordestina, lá da Paraíba, e veio para cá, para São Paulo, somos em 4 irmãos, 4 e irmãos? exatamente. E ela é uma pessoa que aquela pessoa que batia na gente para ir pra escola, mesmo sem saber escrever o nome dela. Ei, tudo bom com você? Tudo certo? Esse é o nosso Conexão Combicast, o nosso podcast itinerante dentro de uma Kombi. Somos o único podcast itinerante dentro de uma Kombi para conhecer histórias de superação, para conhecer histórias que vão fazer a diferença na sua vida. É o seguinte, mas antes já quero falar do nosso parceiro, do nosso patrocinador Criativos Companheiro. Já segue aqui o QR Code dele para vocês acessarem. Para você que tem sua empresa, quer estampar a sua marca, quer divulgar a sua marca com qualidade, vocês têm que seguir aí Criativos Companheiros. Eles estão desde 1999, gente. Olha, produto de qualidade. Segue eles aqui, vou deixar aqui na descrição também do vídeo para você entrar em contato lá com o Douglas e com a Fabiola, gente. E eles entregam. Aliás, vamos falar sobre entrega de produtos aqui, gente. E eles entregam em todo o território nacional o seu produto comprando lá na internet. É o seguinte, bem, estava eu no evento em Santos, gente, o SDW, Santos Digital Week, um dos maiores eventos em Santos. Tive o prazer de conhecer lá o Paulo Marçal, o Joel J. E hoje, tô com esse cara aqui, depois de Santos. Viemos aqui pro bairro de Santa Cecília, em São Paulo, para bater um papo com ele, que é o Roberto Batista. E aí, cara, Tudo bom, meu amigo? como Como é que que você está? tá? Joia. Demorou. Exatamente. Isso aconteceu, cara. Nós viemos falando de ir Caramba, lá há um tempão e agora que acabou acontecendo, né? Você caramba, vê? meu. E o Robertão, ele chegou lá no Conexão Clubcast e tal. Pô, cara, quero conhecer o seu produto, o seu serviço e tal. Mas, meu, pega meu contato aí, depois a gente conversa, tá muito corrido. E só agora a gente conseguiu estacionar a Kombi pra bater um papo com ele, pra conhecer a história dele, gente. Que demais, E cara. conhecendo um dia muito bom, né, que hoje eu tô justamente no lançamento de um projeto, né. Você Ah, vê é? Pô, cara, que acabei não te legal. falando, tô no lançamento de um projeto hoje que eu venho trabalhando há alguns meses, né, junto com uma colombiana, empresa global, que aí agora até posso falar que é a Pode falar o Rappi. nome da empresa? Posso. É a Rappi, né, ele entrou nesse Rap. mercado agora, eles já fazem, entrega, marketplace, e eu vim fazendo esse trabalho para ele, essa consultoria desde o ano passado, e agora nós vamos lançar a entrega em 10 minutos. E nós vamos aí fazer entrega de medicamento em 10 minutos Não, não, hoje. não. Ó, já começou com a provocação. Como que pode entregar um medicamento em 10 minutos, cara? Exatamente, É um desafio. é um desafio, é tecnologia, é você conhecer o mercado, você conhecer hoje o que está acontecendo, isso dá para ser feito e vai acontecer, porque hoje nós estamos aí inaugurando a primeira dark store deles com entrega em 10 minutos. E faz toda a diferença, porque a pessoa que está precisando do medicamento, aquele medicamento controlado, principalmente os controlados, O controlado nem ele não pode, não né? pode ainda, mas agora existe uma legislação tramitando aí até o meio do ano, provavelmente vai fazer a liberação com a receita digital, então vai ter mais um meio aí. Tá, agora entendi. Porque o controlado precisa da eh, Retenção da retenção da receita, receita, exatamente. né? Mas vem cá, antes de falar desses grandes lançamentos que você está fazendo aqui, para divulgar aqui, na verdade, não divulgar, mas que a minha audiência conheça a tua história, como que começou, do nada você entrou no mercado digital, no e-commerce, como foi?
Cara, a primeira vez que eu conheci o e-commerce digital foi por conta da Ultrafarma. Mas isso tem uma história antes, né? Eu era um cara que nasci no Capão Redondo, Capão Redondo, gente. Zona Sul. Meu pai deixou a gente quando eu tinha entre 11 para 12 anos e eu Tá. tive que trabalhar. Aí eu fui para uma Desde, metalúrgica desde cedo. desde cedo. 11 anos, você falou assim, cara, eu preciso ir pra Era rua. eu, minha mãe e meu irmão, então eu tinha que trabalhar. E Mas com aí, 11 anos você começou fazendo o quê, cara? Vendendo o quê? Trabalhando o quê? numa metalúrgica, eu ganhava R$ 10 por dia nessa metalúrgica. E aí eu trabalhei, trabalhei. E aí quando eu fiz 16 anos, eu entrei numa rede de farmácia, que foi a Drogaria São Paulo. Nossa, grandes empresas, hein? Ultrafarma, Drogaria São E Paulo. tem mais ainda, né? Que eu trabalhei na Drogaria São Paulo e Isso com quantos anos, ô Roberto? 16 anos. Eu entrei como office boy. Aí, para os antigos vão lembrar quando a gente andava na rua para colocar aquelas placas no poste, ou entregar aqueles listão de desconto, sabe? Panfletar na rua. Eu fazia tudo isso aí, entrei e eu trabalhei muito, fui promovido muito cedo lá, porque eu sempre gostei muito de estar ali, aprender, buscar mesmo conhecimento, e eu tinha uma promoção muito rápida, porque eu conhecia e eles queriam pessoas ali que tivesse conhecimento. Aí eu fui para o caixa, fui para o reposição, fui para o balcão, e eu fui conhecendo aí esses caminhos até sair da Drogaria São Paulo. Caramba, então na verdade, da dificuldade você viu a oportunidade de um crescimento, não só para você, mas a oportunidade de também dar uns benefícios, um bem-estar para sua família, né, cara? É, mas nessa época o salário era muito baixo, mas eu É, isso que eu ia eu falar, eu baixo, busquei né? crescimento na empresa e eu sempre consegui muito isso, que eu falo para as pessoas: trabalhe como se fosse seu último dia de trabalho e faça o que as pessoas não gostam. Se você entrar numa empresa e você encontrar um funcionário que não gosta de fazer aquilo, faça, porque eu tenho certeza que você vai obter o resultado e você vai ser reconhecido, porque ninguém gosta de coisa difícil, só gosta de coisa fácil. É, hoje em dia a galera tá o caminho fácil, ninguém quer o pessoal quer sempre buscar alternativas, rotas rápidas, mas ninguém quer ralar mesmo, né, cara? Não quer ralar. E isso fez parte da minha história em um momento da minha vida que hoje ela está fazendo acontecendo, que nós vamos chegar lá. Mas eu vou só dar um insight que antigamente ninguém queria vender medicamento que às vezes está próximo do vencimento, tudo, porque ninguém ganha nada com isso. E o cara quer vender o que paga comissionamento. Mas eu ia lá e fazia esse trabalho que ninguém queria. Ia lá, falava para o cliente, e ele queria, ia pagava mais barato, e ele levava o produto porque ele tinha uma economia. E a empresa perdia menos, e foi aí quando a empresa ganhou um prêmio pela menor baixa da rede de mais de 200 lojas que tinha na época, e aí o que acontece? O Roberto também ficou conhecido dentro da empresa por um trabalho feito. Isso já na drogaria São São Paulo, isso Paulo. quando eu era Você moleque. você já teve essa visão aí. Isso. Mas, vamos supor, então como funciona? Eu sou dono de uma farmácia, sei lá, tem um medicamento ali que eu comprei, talvez a minha compra não foi tão assertiva ou não teve aquela saída, tá para vencer, e aí eu não posso perder esse investimento que eu fiz, né, nesse medicamento. Como que faz, cara? Como que é o processo? Hoje a farmácia, aí eu vou chegar lá, acho que vamos deixar para o finalzinho para falar da Pode startup, eu ser, vou pode ser. até para continuar. Quando eu saí da Drogaria São Paulo, eu tinha um supervisor lá que ele não gostava muito de mim, né, por conta de que ele gostava mais de sair com trabalhar fazendo umas coisas que a gente não gostava, e eu fui lá, bati de frente com esse cara. Aquela questão de valores. Algumas coisas, Valores, valores, você fala: "Meu, tá não valores. tá E legal". quando eu vi aquela questão de valores não tá legal, eu fui bater de frente, aí eu fui mandado embora. Mas tudo tem um propósito que a gente fala na vida, porque eu fui mandado embora e eu entrei numa empresa que estava em ascensão, a gigante, que foi a Ultrafarma. Hum, Eu entrando nessa empresa, tá. eu já estava daquele jeito. E a Isso com faculdade? quantos anos, ô Eu Roberto? já tinha 20 anos, de 20 20 anos, anos. eu ia fazer 20 anos. E aí eu tinha aquela questão, como é que eu vou fazer agora com faculdade e tudo? Você fica meio sem chão, né, porque você está trabalhando, que eu quero crescer dentro da empresa, você quer crescer dentro de uma empresa, você não imagina o que que tem do lado de fora, você quer ser um supervisor, um gerente e ponto. E eu saí de lá, e nisso que eu estava precisando pagar a faculdade, eu devia uns R$ 15.000 naquela época na faculdade, e Hã, eu não sabia o que que eu ia fazer. mas faculdade do que era? Farmácia. Eu fiz farmácia, minha Farmácia, primeira farmácia. formação foi farmácia, e eu devia na faculdade. Quando eu entrei nessa empresa, eu vi que os laboratórios davam premiações e tinha um carro na porta da entrada da farmácia. Quem vendesse mais ganhava um carro, e tinha uma campanha que era ao final do ano ganhava uma moto, e depois ganhava um prêmio 10.000. Quando eu olhei aquilo, eu falei: "Eu preciso ganhar isso, porque é onde eu vou conseguir colocar a minha vida em ordem". E eu comecei a disputar com 48 balconistas, e o balconista que era o primeiro lugar, ele já tinha ganho já o ano e ele já estava um mês na frente na campanha.
E eu falei: "Como é que eu vou ganhar isso aqui?". E eu comecei a trabalhar, faltei na faculdade alguns dias, não estava aí, dava para ir, não ia, e eu comecei a trabalhar. E a gente tem aquilo na cabeça, né, de que: "Pô, o cara tá na frente, tá na frente". Eu sei que quando saiu o resultado, eu nem acreditei, eu ia embora, eu estava indo embora, aí o cara da campanha falou: "Fica aí, poxa vida, você deve ganhar alguma coisa". Eu falei: "Ah, não". Estava frustrado, eu queria ganhar um Sim, carro, sim. e todo mundo na minha cabeça: "Não, quem ganhou foi o cara, O Marcelo". cara já estava na frente, Ah, né. já estava na frente. E aí quando saiu o resultado, cara, o dobro de ponto do segundo do eu era o dobro de ponto do primeiro lugar. Eu estava em primeiro com o dobro de pontos, perdão. Que você acha que foi de diferente na sua atitude para você realmente atingir esse objetivo? Que você fala assim: "Caramba, isso fez a diferença para eu conquistar esse carro aí"? Eu foquei muito, e eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu sempre coloquei: minha mãe, quando eu saía de casa, ela falava que estava orando por mim. Ela estava sempre orando por mim. Eu sempre trabalhei a minha vida inteira pensando assim: "Nada vai me acontecer de mal, porque minha mãe estava orando por mim". Qual o nome da sua mãe, cara? Marina, nordestina, lá da Paraíba, e veio para cá, para São Paulo, com somos em 4 irmãos, 4 e irmãos? exatamente. E ela é uma pessoa que aquela pessoa que batia na gente pra ir pra escola, mesmo sem saber escrever o nome dela. Caraca, velho. Ela Exatamente. sabia já a importância dos estudos, né. Sabia a importância dos estudos, e ela brigava, e eu tenho que agradecer demais a minha mãe por ela ter lutado isso, porque a gente deu muito trabalho pra ela. Você imagina nascer no Capão Redondo, aquelas baladinha, aquelas coisas, namorada, tudo, você quer fazer tudo de errado, cara. E ela brigava, eu fui pra escola, terminei, me formei e eu segui o caminho certinho da escola. Você vê, né, a importância da mãe, né, a importância da força da mulher. São 4 homens? Somos em uma mulher e 3 homens. E você é o Sou o segundo, você é o segundo? isso. Não, sou o terceiro, desculpa, sou o terceiro. Terceiro? Deu muito trabalho? Eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu saía à noite, não falava para onde ia. Às vezes eu ficava 2 dias fora de casa. Quando eu voltava, minha mãe estava lá desesperada. Hoje eu sou pai, né, e eu sei na pele o que que é sentir uma ausência do filho por alguma coisa. Vai dormir na amiguinha, alguma coisa desse tipo. Hoje eu vejo o trabalho que eu dei pra minha mãe, não foi fácil. Qual o nome do filho ou filha? Uma filha, Alice Ah, França Miranda, quantos anos tem a Alice? tem 13 anos. 13 anos, Alice, cara. Que legal. 13 anos. E hoje, quando você olha a Alice assim, você fala assim: "Tudo que eu tô fazendo hoje é em pró dela ou não?" Como que é, assim? Porque assim, lá atrás, você tinha um objetivo naquele momento que era conquistar o carro, ali que você queria ganhar o prêmio, que você via as possibilidades, né. E que você foi teve foco nisso, Exato. né. E hoje, cara, quando você olha, assim, a garra que você tem, o trabalho que você faz, o porquê? O que que te move? Olha, eu vou falar pra você que hoje o que que me move é a família, que eu restaurei minha família depois de um tempo que eu passei aí perdido, e hoje eu faço pela família, mas eu também venho as pessoas. Todas as coisas que eu penso em soluções também para ajudar as pessoas, e automaticamente isso vai ser benéfico, entendeu? Porque a minha família hoje é em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, eu sempre uso isso, e a família vem ali embaixo. Mas quando você coloca Deus no propósito, as coisas funcionam. E foi o que aconteceu comigo. E hoje eu falo que tudo funciona na minha vida porque eu ponho Deus no propósito todos os dias quando eu saio de casa. Cara, já que você entrou nesse assunto, o que é Deus pra você, assim? Você fala assim: "Meu, Deus, o que que é Deus pra você?" Deus para o Roberto, assim. Engraçado que a vida inteira as pessoas falam ir para a igreja, Deus, 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 e ninguém coloca ele no propósito. O cara vai lá, põe o joelho na igreja, aí ele sai, faz um pedido, só que ele vive todas as coisas do mundo o dia inteiro e não lembra de Deus em momento algum do dia. E quando sai de manhã para agradecer, quando chega a família, numa comida. E hoje eu tenho Deus no propósito. E é engraçado falar sobre isso, porque eu me reconectei totalmente com Deus depois que eu conheci 2 pessoas, que foi Diego Vicente e o próprio Pablo Marçal, porque eu fiz o método IP, andei com o Diego e foram Você teve contato com eles? tive bastante contato com eles, inclusive ainda eu tenho contato com eles ali, mais, com o Diego, e são pessoas que me colocou no caminho de Deus e família, por conta de que hoje eu entendo muito bem quão é importante você colocar Deus dentro do seu negócio, da sua família. Hoje eu entendo porque esses caras me trouxeram muito para essa parte, conexão família e Deus. Porque não é só por dinheiro, né, cara, tem algo porque assim, você já trouxe uma questão de solução, né, de ajudar o próximo, de você ter temor a Deus, eu não sei se é a palavra temor a Deus, mas, pra você saber que tem algo muito maior do que simplesmente dinheiro, né.
Exatamente. O dinheiro, ele é consequência. Se você faz as coisas certas, você nunca vai olhar a última linha. Esquece a última linha. Trabalha para você ver, a última linha vem sozinho. A última linha do seu negócio vem sozinho se você fizer tudo certo. Eu já tive em posições muito melhores, já quebrei, já levantei, já fiz de tudo que eu passei dentro desse mercado. E eu sei muito bem hoje o que que é você trabalhar para você só dar uma olhada na última linha depois. Cara, você é bem resiliente, né, porque, assim, quando você fala assim: "Olha, eu trabalhei numa empresa que eu gostava muito, mas enfim, fui desligado", né, eu acho que hoje em dia as pessoas serem mandadas embora, se não tiver resiliência, a pessoa fica naquele achando que ali era a única solução e não vê outras possibilidades. E quando você traz assim: "Quebrei", aí você fala: "Putz, cara, quebrei, e agora?". Começar do zero, né. Quando você quebra e você tem network, você quebrou por algum motivo que não seja uma sacanagem ou coisa do tipo, você vai levantar muito mais rápido, porque você tem network, as pessoas te conhecem, sabem o que você faz e onde você pode chegar. Diferente de pessoas que fazem isso do modo errado para poder simplesmente sumir e ganhar dinheiro. Quando a gente fala de quando eu saí daquela empresa, foi uma bênção de Deus, porque ali foi quando eu entrei na empresa, eu ganhei o carro, moto, uma mala com 10.000, ganhei tanto prêmio que aí foi quando a Ultrafarma, Sidney Oliveira, estava em ascensão, e aí ele falou: "Quem é esse cara que ganha tudo?" E me levou para trabalhar com ele. E eu fui ser o responsável do setor de telemarketing, que era um dos maiores, no Brasil, inclusive ele foi o primeiro. Nós fizemos um aumento de quase 30% das vendas no Televendas. Caraca. Aí foi quando ele falou: "Agora eu quero você no e-commerce", eu não manjava de nada. Agora você imagina, o caipira lá do Capão Redondo, ele manda eu lá para os Estados Unidos para fazer um curso de gestão de e-commerce, pegar avião, ir e tudo. Cara, eu fui com a cara e a coragem, não sabia falar uma palavra em inglês, mas eu fui. E aí, o que aconteceu? Eu conheci tanta gente, fiz tanto network naquele lugar, que quando a gente voltou, colocamos no ar, fizemos tudo que tinha que ser feito, a gente saiu de a plataforma era caseira, saiu de 2.000.000 para quase 11.000.000 em um ano. Isso há quantos anos atrás? Há Sim, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Exatamente, foi lá para a época dos anos 2000, foi quando fui o primeiro gestor de e-commerce, do primeiro e-commerce farmacêutico do Brasil. Cara, você tem uma pegada que tá claro que é uma pegada de vendas, né. Assim, ou eu tô enganado? Você acha, assim, o que que precisa desenvolver para ter essa habilidade? Porque vendas. É as pessoas que você anda, a ambiência que você está, porque eu tive na ambiência de pessoas que vendem. Se trabalhar com Sidney Oliveira, um cara desse do lado, eu recebi proposta, fui para o Nordeste, já morei em João Pessoa, viajei o Nossa, Nordeste que para uma legal, hein, cara. trabalhei para uma rede que foi vendida para o Magalu, então assim, eu tenho uma história que sempre o pessoal me chamava para trabalhar, aí eu saí de lá, vim trabalhar numa empresa em São Paulo, montei mais de 50 lojas, as 50 lojas era o melhor resultado que tinha em todo o litoral sul e norte. Então, assim, eu venho da pegada de venda porque eu aprendi com os melhores. Eu O aprendi o ambiente. ambiente me fez crescer dessa forma. E quando a gente fala de vendas, às vezes soa com uma pessoa querendo cobrar, cobrar, cobrar. É, então. Hoje eu faço mentoria e faço muito treinamento e eu não levo um número para uma palestra de um treinamento. E quando o pessoal sai de lá e fala: "Nossa, isso aqui é loucura, porque eu achei que você ia vir com um monte de gráfico, vamos, é meta, tem que você tem que fazer". Eu falei: "Não, cara, você tem que fazer porque você gosta, para o resultado vir". Só que tem muito dono de farmácia que não tem essa mentalidade, a mentalidade dele é bater, cobrar números. Cara, hoje ninguém vive mais assim. Hoje você ainda toma um processo trabalhista por conta disso. Então, vou mostrar para ele o caminho. Eu tenho um movimento que eu faço de captação de cliente online e offline que o cara fala: "Como é fácil trazer cliente para dentro do seu negócio". Agora você trouxe uma coisa que é o empresário ali, essa questão de gestão, né, de liderança, né, cara. Eu acho que esse tipo de gestão que você trouxe agora, de bater, de cobrar, vamos, pá, não sei o quê, é importante, mas eu acho que tem que ter o time, né. Tem que ter o time, você tem que ser um líder, cara. O funcionário, ele enxerga um líder, quando ele tá buscando resultado e você vai mostrando caminhos, ele vai igual você. Agora se você me pega um cara que você só briga, 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 bate, esse cara não cresce, esse cara tem raiva de você. Se você é muito bonzinho, 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 esse cara monta em você, entendeu? Tem essa parte. Verdade, E se verdade. você é um cara que não vai na tua empresa, aí os funcionários também não vão na tua empresa, eles ficam ali, você não cresce. Então eu falo, um líder que acompanha e tá no teu negócio, você vai ser uma pessoa que vai ser seguido. E você vai ter muitos nem todo mundo pensa assim, mas eu vou te falar, a grande maioria vai seguir você até o final. Caraca, gente, que história, velho. O cara de Capão Redondo, podia dar tudo errado, né, cara? Tudo errado, até porque Né, eu porque te assim, não descre mas, nós estamos falando na
30, 40, você tá com quantos anos? Eu tenho 41, nós estamos 40, falando. olha, estamos falando de 40 anos atrás, né, assim, imagine, hoje, com certeza, o Capão Redondo já mudou muito, né, mas naquela época, cara, igual você falou: "Ah, aos 11 anos meu pai deixou a família", quer dizer, tudo podia dar errado. Eu tenho amigos meus que morreram, tomaram um tiro, amigos meus que moravam, era vizinho nosso, teve um que era um amigão nosso meu, foram lá, executaram ele, teve um outro, então assim, eu poderia ter ido pelo mesmo caminho de todos eles. Tem uns amigos que ainda moram lá, que são amigos mesmo, só que você tá num lugar que é difícil. Se você tá ali aprendendo daquele jeito, eu vim de uma escola que eu estudei num colégio onde a gente não tinha nem aula às vezes. E a minha mentalidade só foi mudar quando eu completei ali os 16 para 17 anos, que eu fui fazer o meu penúltimo ano do colégio numa escola lá em Moema, no Campo Belo, na verdade ali. Era, eu Uhum. chamo o colégio, Padre Manuel de Paiva. Só que a mentalidade dos alunos lá, como era gente que tinha um nível mais elevado, era outro. Imagina eu chegando lá que não sabia fazer uma conta de matemática direito. E o Hum. professor, lembro até hoje, o professor Marcelo, ele é um cara que Olha, depois da você aula, gravou o nome do professor? ele me ajudava, Qual o nome depois da dele? aula, Marcelo. Marcelo. Ele me ajudava depois da aula a estudar, porque ele via a minha dificuldade, ele sabia da minha simplicidade. Então, assim, depois disso, para você ter ideia, eu já fiz MBA, FGV, tudo, fiz cálculo, você faz uns cálculos maluco que, falo, como que eu aprendi isso aí? Foi porque lá atrás eu estava numa ambiência de pessoas que queria estudar, crescer, filhos de empresário, então minha cabeça mudou, não era mais do Capão Redondo. Minha cabeça já era a prosperidade. E eu sempre quis ajudar essas pessoas também a crescer, estar comigo. Tem um funcionário que está comigo há mais de 15 anos. Caramba. Você vê a importância do professor na vida de um jovem, de uma criança, né, porque não tá transformando só a vida dela, tá transformando a vida de outras pessoas que estão ali juntas, né. Não transformou só a sua vida, transformou a vida da sua família também, né, cara. Exatamente, ele transformou muito a minha vida, porque foi um cara que se importou com o aluno, que ele falava que via um potencial em mim. Como eu já tive pessoas que olhavam e me faziam seguir outros caminhos quando eu estava querendo ir para um lado errado. Eu, na época dessa época da escola, eu tinha o quê? 16 para 17 anos e eu uma namoradinha que eu tinha lá da região e o Uhum. pai dela não aceitava de jeito nenhum, porque falava que eu era vagabundo lá do Capão Redondo, "Você tá louca, vai fazer isso". O que acontece? Eu falei: "Não, vou levar ela, vou casar, vou morar lá no Grajaú, pagar aluguel, fazer tudo". E nisso tinha uma farmacêutica que trabalhava comigo, que ela falava assim: "Você não vai fazer isso. Você vai fazer faculdade, você vai estudar, você não sabe o potencial que você tem". Ela me chama de Rô. "Rô, você não sabe o potencial que você tem". Essa mulher ba na minha cabeça e falou um dia passando lá no metrô Santa Cruz, eu olhei um estande da faculdade lá, da Universidade Paulista, eu fui lá e falei me inscrevi, passei, eu falei: "Ah, de hoje em diante vai mudar minha vida". Aí eu comecei a fazer faculdade, ambiência diferente novamente, e você começa a pensar com outra mentalidade. Aí eu fui lá, terminei o namoro pra não ter briga ali com o pai dela, tudo, e eu fui seguir minha vida. Olha a importância, galera, de tem muita gente que defende a questão de não fazer faculdade. Tem uma galera: "Ah, mas fazer faculdade você não vai ficar rico". Aliás, fazer faculdade não quer dizer que você vai ficar rico, vai depender também de você, não é a faculdade que vai deixar você rico, né. Também tem pessoas que não fizeram faculdade, tá muito bem, mas tá tudo certo. Mas acho que a importância de pelo menos ter uma formação ali é fundamental, né, cara. Hoje o curso de farmácia, eu falo isso em todo lugar, que é um dos cursos mais promissores, já é, por quê? Hoje o número de estabelecimento que existe no país é insuficiente para o número de farmacêutico, o número de CRF. O CRF, ele tem um valor de salário tabelado pela federação, pelo CRF, pelo Conselho Regional de Farmácia, e ele é em torno de 4.400. Já tem uma lei tramitando dentro do Senado aí que passou na primeira fase, que vai para 6.500. Agora você imagina, você estuda ali, hoje um curso, que inclusive tem até EAD hoje, custa em torno de R$ 400 para você fazer uma faculdade, você ter o seu CRF que ninguém vai tirar ele de você, e você pegar e ter um salário desse, você pode até trabalhar em 2 empregos. Então, assim, todo mundo tem oportunidade. Aí eu pego nos treinamentos, o cara fala para mim: "Pô, mas eu não consigo pagar". Não consegue pagar um treinamento, você não consegue pagar uma faculdade de farmácia? Faz o seguinte, vamos eu te convenço aqui que você vai fazer farmácia a partir do próximo, corte de entrada. Aí ele fala: "Como?". "Abre seu iFood aí, deixa eu olhar". Aí você vai ver lá, o cara gastou quase que R$ 600 de iFood. Aí eu falei: "Você foi no japonês? O que que você fez esse mês aí de diferente de". "Ah, eu fui com a minha namorada japonesa, gastei 500 conto".
Falei: "Tá bom, cara, deixa de ir no japonês então, Uma e vez por mês. vai fazer a faculdade de farmácia, e aí você vai ver, depois você pode ir em quantos japonês você quiser, mas agora você tá reclamando: 'Ah, eu ganho R$ 2.500'", dá pra você fazer, cara. Eu conheço gente que a gente incentivou, motivou, que hoje ganha R$ 2.500, que o cara paga a faculdade, vive ali o mínimo possível, porque ele vai fazer isso lá na frente. Eu pegava 4 ônibus pra ir trabalhar, eu não comia na faculdade, eu esperava chegar em casa pra comer em casa, porque a minha mãe já deixava prontinha aquela comida, aquele macarrão com feijão, sabe? Uhum. E ali eu falava que era eu lembro até hoje disso, o sabor daquilo da minha mãe. Macarrão com feijão. É, cara, uma comida Olha de nordestino, né. só. E eu esperava, chegava em casa, eu jantava e acordava de novo 5 horas da manhã, pra dormia 4, 5 horas para poder pegar o ônibus e trabalhar, a faculdade, fiz esse período todinho. E eu falo, hoje o que que isso me trouxe, gente? O conhecimento que isso me trouxe, eu trabalhei, estudei e fiz o caminho certo. Roberto, a gente se encontrou lá no SDW, lá em Santos Digital Week, né. O que você achou do evento? O que agregou pra você ali naquele momento lá? Network, né, eu fui convidado, né, e algumas pessoas que eu conheço também estar lá, o Fernando Sardinha, que é um cara, assim, sensacional, que eu conheci ele, tem algumas pessoas que estavam lá, e eu tenho uma plataforma, né, a gente vai chegar nessa questão da plataforma, que nesse momento de tecnologia, tudo, eu criei uma startup aí. Ah, é? Exatamente. Que legal. Qual que é o nome da startup? Ela é vencefarma.com.br. Vence Farma. .com.br. Tá, que é essa startup aí? Eu vivi a dor de jogar muito medicamento fora próximo do vencimento. Sabe quando você vai numa farmácia e tem aquele pouquinho de remédio ali, tudo para jogar ali ou vender mais barato? Certo. Isso ele tem mais um monte na prateleira lá. E hoje o mercado de mais de R$ 2 bilhões jogado no lixo, ninguém nunca trabalhou isso estruturado. E aí o que que eu fiz? Eu sofri com isso na pele, e aí eu criei um MVP na época, quando ainda estava ali com alguns parceiros, e isso deu muito certo. E aí eu falei: "Pô", estava num momento também de queda, eu falei, chamei uma pessoa, investidora, e falei: "Eu tenho uma ideia e nós vamos fazer. Você topa?". Aí a pessoa entendeu a ideia, eu falei: "Vou ser CEO dessa empresa e vamos lá, vamos fazer isso aí". E o negócio deu muito certo, porque eu consigo fazer o cara, o empresário, diminuir a despesa dele, Aham. eu faço o cliente pagar mais barato, Tá muito bom. mais barato, e a questão do descarte que o meio ambiente agradece nesse momento, né. Cara, você atendeu aí, você trouxe várias dores aí, né. Dor do empresário ali, da dona da dono da farmácia, né. A dor da pessoa que, às vezes, precisa comprar um medicamento e é caro, né. Medicamento no Brasil ainda é muito caro. Mas e aí você também traz a dor e a preocupação com o meio ambiente, cara. Exatamente, essa é uma parte que pega bastante, porque hoje as indústrias gastam muito com incineração, com toda essa parte. Só que tem o cliente que precisa, às vezes, tomar aquele remédio, e ele está em algum lugar do Brasil, é onde que a gente faz esse trabalho, a Vencefarma acha esse cliente, de diversas formas. E o cliente, vou dar um exemplo de um produto que a gente subiu agora recentemente, poucas unidades, mas era em torno de R$ 350 em qualquer farmácia, e a gente tinha ali para vender por 189. E a Hum. pessoa recebe em casa ainda, e você vai fazer o quê? O que que você economiza? Quase com a metade do valor, muita coisa. Nossa, cara. Você imagina, porque, assim, a pessoa faz aquela economia e recebe em casa ainda? Você então distribui para o todo o território nacional? Território nacional, se a pessoa tem ali a entrega pelos correios, alguma transportadora, a gente manda entregar na casa dele. Caramba, meu. E já tá há quanto tempo a startup? A startup, ela tem exatamente 2 meses, e eu vou te contar uma coisa. 2 meses? Então tá um bebê ainda. Tá um bebê, e o negócio ficou muito grande, porque é a dor de muita gente. Quando eu lancei isso num jornal farmacêutico, começou a vir uma demanda muito grande, e aí começou a surgir mais outras demandas, que a gente começou a aparecer para nós, com relação à indústria, distribuidora, tudo, e a gente criou soluções, e está trabalhando nessas soluções aí para os próximos 60 dias. Que bom, vai ter trabalho, hein, cara. Bastante trabalho, e o cliente, que é o principal, o cara que mais, tem benefício, é o cliente, né, que ele vai pagar mais barato lá no final, né. Então, Sim, tem uma história para isso ter acontecido, eu pode falar. buscar. Eu estava dentro de uma loja e tinha uma pessoa que chegou lá com um medicamento que custava, eu lembro do meu remédio até hoje, chama Mesacol, MMX, custa quase R$ 400. E eu tinha lá próximo de vencer, ia vencer nos próximos 90 dias, e ele toma em 30 dias. E ele chegou triste, eu falei: "Pô, o senhor vai precisar desse medicamento?". Ele: "É caro". "É, eu ganho minha aposentadoria, R$ 1.500". Aí eu falei: "Poxa vida, hein". E aí eu lembrei que tinha, eu falei: "Ah, vou fazer para o senhor por R$ 100".
Esse cara, Hum. ele quase chorou, assim, me agradeceu, me abraçou, e ali eu falei: "Poxa vida, se eu faço isso para o cliente no físico, por que que eu não posso fazer isso para o cliente no online?". Só que essa questão do online é delicado, né. Eu tenho uma experiência, são mais de 25 anos nesse mercado, então eu tive que bolar toda a estrutura, como é que vai ser feito, como é que vai ser todo o planejamento, né. E aí quando a gente lançou, nós participamos daquele Digital Talks, Arena Bossa do João, que o João Kepler patrocina e alguns empresários. Foi na Vila Leopoldina, né? Vila Leopoldina, Arena Bossa. E nós estávamos lá, eram 800 startups competindo, aí nós ficou em 50, aí você imagina, 50 você vai lá e faz pitch, aí mais 25 pitch, 5 pitch, aí chega lá o primeiro lugar. A Vence Pharma ganhou em primeiro lugar. Olha que legal, cara. Parabéns. Exatamente. Por que que foi os fatores que eles falaram para nós de ganhar? Porque tinha empresa lá que já tinha sido aportada, faturando milhões, a gente estava bebê com 2 meses, pô. exatamente, o negócio não, na época do Dá Arena pra Talks era menos, era um um mês mês e ainda. pouquinho. E eles falaram: "Ó, o que que foi decisivo? Ideia inovadora que ninguém faz e a tua experiência e a relação com o mercado, foi o que foi crucial para ser feito". E eles entenderam, falaram, viram a minha vontade de fazer isso acontecer, que é o que eu pego as coisas para fazer, eu tento fazer com a maior paixão, até entregar. Acho que essa é a diferença, né, quando você tem paixão pelo que você faz, quando você enxerga valor naquilo que você faz, né, cara. Acho que hoje, batendo esse papo com você aqui, pra você que tá nos vendo aqui, vários insights aqui, velho, mas o principal é, primeiro, acreditar no teu sonho, acreditar em você, mudar de ambientes, você trouxe muito aqui, a importância do ambiente que você tá, estuda, se dedica e faça o bem para o próximo, que as coisas vão acontecer, né. Faço bem para o próximo, você falou tudo. Eu nunca puxei o tapete de ninguém na minha vida inteira e nunca liguei para quem quisesse puxar o meu. Eu só fiz o quê? O meu trabalho muito bem todos os dias. E vai quem tá do outro lado reconhecer ou não. Porque também quem reconhece é quem tem um bom coração e quem não reconhece é o cara ruim. Tem gente que só quer pessoas ruins puxa-saco na tua empresa e tem gente que quer caras bons. Então eu procuro sempre estar de quem quer os caras bons. E é o que eu faço hoje em todo o meu negócio. Se eu vejo que o cara é bom, tem um bom coração, às vezes não tem nem experiência, ele vai andar comigo, ele vai aprender. Tem que ter força de vontade, né, eu acho que de querer fazer a coisa acontecer. Você trouxe uma até um funcionário, né, que tá num ambiente que você fala: "Meu, vamos aqui, segue esse caminho, vai dar tudo certo". E o cara tá já mudando, né. É, eu perguntei pra ele qual que era o sonho da vida dele, ele falou: "Ter uma casa", "Até quanto?", 200.000. E aí eu fiz umas contas com ele, eu falei: "Não compensa, cara, não compensa, você vai fazer isso com 200.000, eu vou te ensinar aqui". E eu dei uma dica pra ele de venda de alguns produtos, falei: "Você vai gastar", ele falou: "Pô, eu tenho um dinheiro guardado, eu vou gastar tudo", eu falei: "Você não precisa gastar tudo se você tem medo, pega uma parte, faz o teste". Ele parou pra pensar e eu dei uma explicação pra ele, falou: "Vou fazer isso assim que eu chegar em casa, vou criar hoje a conta, vou fazer e tal". E aí eu falei: "Por que que tem pessoas empresárias que cobram um valor alto pra estar do lado deles e aprender? Porque você vai, tem a tua experiência da tua vida". Hoje eu faço mentoria para donos de farmácia, eu tenho mentorado em Tocantins, interior, Rio de Janeiro, eu tenho mentorados em vários lugares do Brasil, e quando você chega num cara e você vai entender que ele não sabe nem o que é um DRE ou ele não faz um DRE, você fica assustado. É complicado. Eu vou fazer uma conta que eu falei para o mentorado, eu falei para esse mentorado: "Deixa eu olhar o seu DRE". Ele gastava R$ 2.500 de café por mês para funcionário. Aí eu falei: "Você tem isso de benefício, isso, o café ele não é obrigatório, cara, desculpa, mas". Aí ele fez uma conta, eu falei: "São 2.500 vezes 12, faz a conta para você ver, você consegue pagar uma folha de uma loja sua". Só com essa economia, só que tinha muitas outras coisas, taxa de cartão que o cara não sabe negociar, a indústria ela tem hoje rebate de retorno financeiro na conta, o cara não sabe nem que isso existe, então é onde que o cara caminha comigo e eu ensino ele a chegar em todo esse movimento, mas eu fico, assim, assustado quando as pessoas não conhecem uma linha do DRE. Por isso que às vezes o cara quebra, né, acaba quebrando, porque aí vem as grandes indústrias que têm uma estrutura mais robusta, né, que já tem essa visão, e acaba quebrando, porque ele tá ali no dia a dia e pagando incêndio, né. Existe algumas formas de você quebrar, que é o cara quando não consegue entender o negócio dele, tem aquele cara que ele dá um passo muito à frente, que ele quer fazer muito, e tem a questão de sociedade também, entendeu. Eu já tive pelas 3, eu já me Você já navegou nas 3 aí. naveguei nas 3 e eu sei o que que é a dor das 3. E hoje eu sei como que funciona. Hoje Deus colocou pessoas boas no meu caminho, então assim, hoje eu tenho pessoas que eu confio do meu lado. Isso é o ponto mais importante hoje que eu levo muito em consideração. Quando você falou trouxe aqui pra gente, cara, eu quebrei e tal, o que que você aprendeu?
Assim, que você fala assim: "Caraca, velho, isso eu não posso errar mais. Isso aqui foi vacilo, não posso errar mais". A ambiência das pessoas que vêm com você. Eu cheguei a um momento que eu não aceitava mais aquilo, porque eu já tinha perdido a família, eu já tinha perdido muita coisa, e eu abdiquei de tudo. Não tinha problema, eu falei: "Vou dever, vou reerguer, vou pagar, mas eu não posso mais ter essa ambiência que eu tenho, porque estava me fazendo mal". Quando eu fiz isso, me encontrei com Deus na minha vida, que eu coloquei no propósito, que restaurei minha família, as coisas começou a andar muito mais rápido do que eu imaginava. Ah, entendi. É, porque dependendo do ambiente te leva para o buraco, né, cara. Total, total. Você imagina um cara de seus 30 e poucos anos, 40 anos ali, com a parte financeira da vida dele resolvida, aquela coisa assim, em parte, você tá ali correndo atrás, você vende tudo pra você, cara. Esse mundo é muito sujo, então se você não consegue, achar o seu ponto de equilíbrio ali, esquece, você vai para o lado ruim. Eu falo muito que hoje eu só vou pelo caminho certo, eu não sou nem morno, tá na Bíblia, isso é bíblico. Pessoas mornas, Deus não gosta, Jesus falava muito isso, pessoas mornas são pior que o cara que tem porque aquele que sabe o caminho errado, a gente já sabe que ele sabe o caminho errado. Uhum. Aquele que sabe o certo. E o morno, que você não sabe o que que ele vai fazer. Você vai confiar numa pessoa morna? Você não vai confiar numa pessoa morna, você confia numa pessoa que você sabe o que que é a história. Eu vou não gosto muito de falar de política, mas é a mesma coisa você confiar num cara de direita e de esquerda. O de esquerda Sim. você já sabe o que que ele vai fazer e o de direita também, mas e o cara que tá ali no muro? Você não sabe o que que ele vai fazer, se ele vai te apunhalar ou se não vai. Esse é o perigoso. Esse é o perigoso, e eu vejo muito isso. Isso eu aprendi em Alphaville, ali, andando com o pessoal, essas questões de pessoa morna, sabe, não funciona, não funciona. Eu não deixo mais pessoas mornas entrar na minha vida. Hoje, então, você escolhe as pessoas pra conviver com você, né, cara? Assim, você analisa e fala assim: "Mano, esse aqui pode fazer parte do meu ciclo de relacionamento", né. Hoje eu escolho, inclusive eu tive uma reunião com uma pessoa que queria fazer, investimento na startup, eu abri mão, porque quando eu vi o que que a pessoa fazia, envolvido com o governo, com tanta coisa ali que não estava certo, não estava legal, falei: "Não, eu prefiro continuar do jeito que eu tô, eu não quero isso pra mim não". E eu abri mão disso, porque eu vou escolher as pessoas que vão estar comigo a partir do momento que eu tive, essa quebra na minha vida, hoje eu não faço mais. Posso errar em algumas outras coisas, mas a gente não pode errar no que a gente errou lá atrás, né. É, errar uma vez gente, errar uma vez, agora errar 2, 3 vezes aí é vacilo, né, cara, Exatamente, cara. né. Vem cá, caraca, cara, que podcast, assim, ó, eu tô aqui imaginando, eh, aquela pessoa ou aquelas pessoas que olharam pra você assim e falaram assim: "Mano, esse cara não vai virar", né. Eh, eu na minha as pessoas sempre me conheceram pelo Roberto ser o cara sincero, eu não escondo nada de ninguém, tudo que eu faço, mas tem pessoas que ele não quer o seu crescimento, né, que acha que vai ser um concorrente, que É, vai ser e é o que aconteceu na minha vida. Tive tem uma muito isso. perseguição de um dono de uma empresa que eu trabalhei, absurda, por quê? Não queria ver o crescimento, uma pessoa gananciosa, uma pessoa que você vê que não é feliz, entendeu, mas eu fui seguir, vamos colocar Deus no caminho. Sabe aquele empresário que fala de Deus o tempo inteiro, mas tá ali querendo, falando: "Vou fazer mal, vamos fazer isso, vamos colocar nele, vamos ferrar com ele". Cara, eu sempre dou muita prioridade, inclusive quando o funcionário tá comigo e quer crescer. Eu tenho um funcionário que começou comigo, trabalhou, montou loja, ia ser concorrente próximo nós, eu falei: "Vai junto, cara". Ele abriu, tá com acho que com 10 lojas, e ele me liga pedindo ajuda de como que eu onde eu arrumo isso, onde eu arrumo aquilo, eu vou lá e ajudo, entendeu. Mas isso é uma coisa que você tem que aprender, É então coisa isso é raro, né, cara, assim, hoje em dia é muito raro, porque você fala assim: "Ah, vou te ajudar o quê, cara? Você tá sendo meu concorrente aqui, né", assim, embora a pessoa trabalhou com mas acho que, assim, deixa eu melhorar minha pergunta, minha colocação, acho que você cresce quando você vê as pessoas que estão com você crescendo. é este o ponto. Quando você sabe que você está fazendo bem para aquelas pessoas, você vai sempre se reinventar. Eu quando faço uma mentoria para um cara que está pagando para mim, que eu chego no funcionário e falo: "Esse cara está gastando comigo", eu também gasto aqui atrás com pessoas comigo, porque eu sei que sempre vai crescer. Cara, eu fico muito feliz de ver uma pessoa colocando em prática o que você ensinou e acontecendo. Isso é uma satisfação para mim, assim, absurda. Caraca. Robertão, é o seguinte, aqui no Conexão Combicast, a gente tem um quadro aqui, que é o telefone mágico. Cara, esse telefone é incrível. Esse telefone vai levar você para o passado e também vai te levar para o futuro.
É um telefone que você pode discar o ano passado, o ano que você quiser, o momento. Pode mandar um recado para você, para o Robertão lá há X anos atrás, ou para uma pessoa específica. E também depois você pode, digitar daqui 10 anos, e você vai mandar um recado para você daqui 10 anos. Esse é o nosso telefone, eu não sei se você é da tua época, um telefone Esse aí, ó, super da é da sua época também ou não? esse é da minha época, cara. Na verdade, isso é da minha época depois de estar mais velho, porque na época nossa, pra ter uma linha dessa era caro, hein, cara, você lembra? Comprava a Verdade, linha lá na cara. Telefônica, era um absurdo, só tinha quem tinha Eram grana. poucos. Poucos. Quem não tinha, tinha que ir para o orelhão, gastar com ficha, e realmente, agora você trouxe uma verdade, porque na época, poucas pessoas também tinham telefone assim em casa, né, de ter essa comodidade de, na sua sala, de ligar. Exatamente, eu lembro que não tinha, mas quando saiu o celular, eu era louco pra ter um celular, tive aquele Sony Ericsson tijolão, lembra? Nossa, lembro. Aquilo era loucura também. Aí uma vez o cara tentou roubar de mim lá no Capão Redondo, mas eu gritei, gritei, falei: "Você não vai levar, meu amigo", gritei. O cara ficou assustado e foi embora, meu amigo. Sony Ericsson. Sony Ericsson. Cara, eu tive aquele na época, o do Nokia, da cobrinha, o joguinho da cobrinha, parecia um caixãozinho o celular, mas como que a tecnologia mudou demais, né, cara? Hoje a tecnologia mudou e eu falo muito que eu gosto sempre de aprender. É o teu negócio, né? Se o cara falar para mim: "Faz um vídeo numa IA assim, assim", eu vou já estudei, estou aprendendo, já sei fazer. Eu faço alguns vídeos, às vezes, de IA ali com prompt, é coisa de 5 minutos. As pessoas, se elas se interessarem, ela vai longe, porque hoje tem gente cobrando R$ 350 para fazer um vídeo de IA de 30 segundos, e é muito simples. Então o que que eu falo muito? Procura, vai mexer, vai fuçar, mas vá tentar executar. Eu conheço gente que fica ali: "Ah, eu li, eu vi", mas você tentou executar? Você tentou fazer? "Não, estou com medo". Cara, como é que você vai saber se vai dar resultado? Vai sem medo. É, não tem medo de arriscar, né, de aprender, de errar, né, de falar: "Não sei, mas vou buscar informação", né, cara? Exatamente, mas eu hoje eu tenho essa mentalidade, porque eu aprendi com os caras muito grande, né. Você pegar, tá ali, buscar, trabalhar com venda, trazer resultado e fazer isso para esses caras, te dá muito crescimento. Eu vi cada negociação na minha vida, que hoje eu falo assim: "Pô, eu sei fazer tudo isso porque eu aprendi com esses caras lá atrás". E eu tenho até um negócio, quando eu trabalhei na Drogaria São Paulo, tinha um cara que chamava Samuel Bigão. Esse cara é o cara que criou ali a Drogaria São Paulo, foi um dos primeiros funcionários. Inclusive ele trabalhou até pouco tempo atrás e na fusão da Drogaria São Paulo com a Pacheco. Esse cara tinha um quadro escrito lá na Drogaria São Paulo assim: "Pense em promoção, pense Bigão". E eu sempre pensava naquilo, eu queria ser promovido, sempre busquei. Você acredita que esse cara hoje ele é um grande amigo meu, Olha e só. ele quando foi abrir ali um outro negócio para uma empresa, ele sempre estava ali me ligando: "Roberto, como é que é isso? Me ajuda, tal", porque tem coisas que mudou, aí você imagina a minha satisfação de um cara lá atrás que eu tive me espelhei muito, hoje é um amigo meu que eu ligo com ele, fico com 30 minutos no telefone, um cara que dá ali prazer de ficar falando, um cara do bem, sabe. E hoje eu tenho esse cara para mim como uma das pessoas muito importantes, assim, para meu pensamento de crescimento profissional também. Caraca, meu. Legal, vamos lá então? Vamos lá, Pega o telefone aí, disca o ano, vamos para o vamos passado, né, lá. primeiro? Ó, eu vou colocar aqui um O ano, ano, qual que é o ano aí? 1984, quando eu nasci, tá. Eu vou falar mandar uma mensagem pra mim, lá no passado, eu Espera vou falar espera tocar aí o telefone, espera mais um pouco. Tá chamando? tá chamando. Chamando. Aí eu vou Pode falar falar. aqui: "Roberto, você que vai tá nascendo aí, não deixe de fazer nada que você fez, faça tudo igualzinho, porque foi isso que te construiu, isso que te trouxe até o que você é hoje, e isso te trouxe próximo a você estar com Deus, porque às vezes se você não passasse por todas essas fases, você não estaria hoje com a tua família, com a tua vida, com a tua mentalidade, cara. Eu não Caraca, mudaria nada". porra, 1980, hein? E 4, E 4, 4. cara. Eu não mudaria nada hoje, porque eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foi uma construção de aprendizado, e até as coisas erradas eu acabei aprendendo o que que fazer do jeito certo. Legal, cara. Agora imagine o seguinte, você mandando uma mensagem para você para daqui 10 anos, 2036. Que mensagem você gostaria de mandar para você no futuro, cara? Disca Essa eu aí. tenho aqui, é Dois mil e trinta e 2036, seis. tá. Espera tocar, Isso, calma, isso vai aqui. chamar. Pode falar. Roberto, continue fazendo, ajudando as pessoas, só que você tem um propósito maior, que é ajudar outras pessoas, famílias, pessoas que precisam.
Vá para lugares onde você possa levar conhecimento, vá para lugares onde você possa fazer doações, vá para o lugar, use o seu network para levar coisas boas para as pessoas que mais precisam. Pessoas que querem mudar realmente e pessoas que precisam e não conhecem nada que acontece nesse mundo. Caramba, mano. Aí. Eu tenho uma vontade e é uma coisa que eu vou fazer, a gente vai inclusive acho que no meio do ano agora fazer uma viagem para a África, que um amigo meu me convidou. Ah, que Ele legal. é diretor de uma grande associação e eu conheci ele há pouco tempo e ele é muito próximo de Deus também, é um cara muito maravilhoso esse cara. E ele faz essas missões e aí quando ele falou pra mim: "Eu não sei como é que eu vou estar, meu amigo, mas me coloca nessa que eu quero ir". Quando eu vi as fotos dele entrando, subindo no carro, levando sacas de arroz, tudo, aquilo sempre mexeu comigo, na verdade, né. Eu sempre gostei de ajudar, esse tipo de movimento. Até tenho vídeos aí que tá no YouTube e tudo, e quando tem esses deslizamento, eu sempre fui lá, busquei muitas cesta básica com amigos, eu fazia ligações, os caras: "Manda aí", tudo. A gente chegou a fazer mais de teve uma ação que foi mais de 200 cestas, por uma ação que só que eu acho que as pessoas têm que fazer isso com mais frequência, entendeu? Todo mundo você pegar seu telefone, empresário, ó, empresário que tá aí, qual que é a câmera que tá essa Aqui, daqui? manda o Vou falar recado. assim: "Empresário, você que tem todo esse conhecimento de um monte de empresários, pega o seu telefone, faz um network. Eu tenho certeza que se você pedir ali 100, 200, R$ 500 para cada um deles ali para fazer ações espontâneas, você vai fazer e vai acontecer. E manda entregar em qualquer lugar que precise, que é o que a gente, tenta fazer, ajudar o próximo. Se Caraca. eu pegar meu telefone aqui agora e ligar para 10 pessoas, eu consigo fazer um levantamento de pelo menos umas 100 cestas básicas. Eu vou te falar, você trouxe uma coisa, a questão da fome, né, cara. Imagina isso na África também tá bem complicado, né. Eu vi os vídeos dele, cara. Ele tem um Instagram que ele posta ali algumas coisas e eu fiquei assim. Você quando você vê na TV, você já fica meio chateado, fica triste, mas e quando você vê um amigo seu participando daquilo que você sabe que a realidade é, às vezes, pior, meu amigo, é um sentimento muito é uma impotência, né, porque você vê que existe esse mundo para ajudar, a política, todo mundo, se não tivesse tanta gente gananciosa, essas pessoas não estariam dessa forma. E aí você bate uma reflexão, né, você fala assim: "Caramba, eu preciso agradecer a Deus pelo momento de vida que eu tenho hoje, e agradecer a Deus que eu posso ajudar outras pessoas", né. Exatamente. E não é só ajudar, às vezes, com dinheiro, com conhecimento, né. E tempo, né, cara. Tempo, Exatamente. conhecimento, né, acho que aliás, o tempo é a coisa mais valiosa do mundo, então você ter o seu tempo para ajudar alguém, às vezes ouvir também, né. Exatamente. Por isso que eu disponibilizo uma parte do meu tempo com os treinamentos, com os funcionários, eu tento colocar a mentalidade para eles, como é que eu fiz, por como que eu fiz e até onde eu cheguei, pela mentalidade que eu tive desde lá do passado. Eu faço alguns treinamentos que eu vejo os funcionários, assim, reclamando de cada coisa, cara. Ninguém tá falando que você tem que dobrar o horário dentro da empresa, mas se você tá querendo conhecer, aprender, demanda um tempinho do seu né, da sua vida, do seu tempo ali para você aprender. Aí o cara pega, às vezes fica 10, 15, 20 minutos a mais na empresa por algum motivo, chega lá na frente, entra com ação contra a empresa por conta de minutos de trabalho. Cara, isso é um absurdo que mas tudo bem, né, vou fazer o quê? É a lei, os grandes que querem crescer vai explodir. Agora quem trabalha com essa mentalidade vai ser medíocre, literalmente é a palavra que eu uso, medíocre, vai estar ali sempre com o mínimo possível e não vai pensar em crescimento. É, porque você se dispor um tempo a mais para você aprender, para você crescer, né. Você vê os grandes Ayrton Senna era assim, né, Ayrton Senna, ele depois que acabava as provas, ele ficava horas, treinando, ele ia mais cedo também para treinar, ficava horas treinando. O Oscar Schmidt também, treinava, assim, absurdamente para as cestas de 3 horas e horas, depois do jogo ele ficava, ficava, ficava. E eu acho que depende muito realmente da mentalidade da pessoa, né. Hoje é a mentalidade, total. Se você tem uma mentalidade de prosperidade, de crescimento, andar com pessoas, ambiência, você não tem como não crescer, cara, desculpa, mas e colocando Deus no propósito. Coloca Deus no propósito, tudo que você está fazendo, na hora que você sai, no meio do dia, coloque sempre Deus, imagine Ele o tempo inteiro com você. Hoje eu tenho amigos meus que falam: "Pô, tô aqui na igreja", eu vejo postando tudo, cara, mas aí você vê o tanto de coisa errada que faz depois, aí depois É, vai na igreja no final de semana, não não rola, né, funciona cara. assim, não funciona assim. Aí o cara faz aquele videozinho, aquele post, né, aquela frase de efeito, mas assim, né, cara, exemplo, né, tem que ser exemplo, né. Eu sou uma eu Pra quem me conheceu, a minha esposa fala que eu sou um milagre, para entender o que que era o meu algumas coisas do meu passado com a minha cabeça, com
aquela pessoa de você, às vezes não sabe o desculpa? Aquela coisa de você de se desculpar, aquelas coisas de você fez errado. Tem homem que não aceita de jeito nenhum, às vezes, escutar a mulher que tá ali com você. Isso é complicado. Eu acho que o homem e a mulher têm que andar juntos, têm que estar conversando sempre sobre o relacionamento. Eu pego alguns casos até de mentorado, tá, que a gente entra muito nessa esfera, e o meu marido não me ajuda, tudo. Eu falei: "Faz uma call, vamos colocar ele num treinamento que eu quero falar sobre essa parte também da família, o quanto ela importa dentro do seu negócio". Cara, é impressionante como às vezes mexe com alguns caras, ou com a própria mulher mesmo, que ela fala: "Que eu estou fazendo?". Porque o cara não cresce, né, meu? Nada, assim, ele pode até crescer, mas é tão suado, tão pesado, né, cara? É tão um esforço tão grande que se ambos, se ajudarem, mulher, marido, e caminhar no mesmo objetivo, né, de dar aquela força, dar aquele apoio, a coisa flui melhor, né? Imagina se você sai feliz da sua casa, você trabalha feliz. É. Se você sai triste da sua casa, o seu dia não vai ser bom. Então é uma linha única que, assim, ela tem que seguir. Agora, tem pessoas que acham que o dinheiro dá para mulher, vai fazer e começa, faz um monte de porcaria lá do lado de fora, vai Uhum. resolver. Não resolve, cara. E outra, não é nem por resolver, gente, isso não é o certo, né, é bíblico, cara, caminhe sempre junto com a tua família para você ver se você não vai prosperar. Eu tenho muito isso na minha mente hoje, tá, eu já tive uma mente totalmente diferente, tá. Sim, sim. Hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente com relação a isso. Aquela coisa de você ter o temor, às vezes eu penso em coisas lá do passado que eu seja aquela história, você dá uns tapa na cara, esquece Sim. isso meu amigo, vamos embora, segue a vida. Vamos lá, Deus te colocou e te mostrou um caminho. Caraca, velho, que podcast tá curtindo o bate-papo Com aqui, velho? certeza, meu Gente, a amigo, eu gente vou tá falar. tá curtindo? A gente tá no Santa Cecília, gente, aqui em São Paulo, batendo papo com Roberto Batista, ele que tá fazendo um trabalho aqui na empresa, você falou que como que é? Hoje nós estamos lançando a primeira entrega em 10 minutos no Brasil do meio de farma, para medicamentos. A RAP entra agora nesse mercado dos gigantes do farma, e eu já venho fazendo esse trabalho com ele, essa consultoria desde o ano passado, e agora está acontecendo. Ah, que legal. E vai ser um negócio muito grande, cara, assim, aí você vê a satisfação de você lá do passado, tudo que você construiu, e tem uma empresa global que está em vários países, procurar uma consultoria sua para você fazer um trabalho desse que é inovador dentro do seu país, isso aí para mim não tem preço. Ah, é o reconhecimento de tudo aquilo da sua história, né, de tudo que você passou, né, eu acho que bate desde quando aquele professor Marcelo olhou pra você com jovem ali, com a dificuldade de entender, com dificuldade de fazer conta, e acreditou em você, e quando você vê você fazendo essa consultoria, você fala assim: "Caraca, velho, que bom que alguém acreditou em mim, e que bom que eu também acreditei no meu potencial", né, cara. Eu acho que, lógico, você tem que ser pago pela sua consultoria, você tem que ser pago pelo trabalho que você faz, mas tem uma coisa que é valor, né, que é diferente, né. O valor das coisas, você falou tudo, as pessoas que apostam em você. Eu tenho 2 pessoas hoje que eu falo que tá comigo, é minha esposa e minha filha, que elas cada dia que passa uma novidade, né, impressionante como elas ficam felizes, elas pensam: "Vamos fazer, quero acontecer, isso vai acontecer". São pessoas que acreditam muito em mim, que quando eu venho para um trabalho desse aqui, eu venho feliz, eu venho contente, porque eu sei que estão ali comigo, dando ruim, dando bom, vai estar sempre comigo, cara. Caraca. Robertão, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes, imagine que imagine que Deus fala assim: "Roberto, preciso da sua ajuda, preciso que você mande uma mensagem aí de 1 minuto. Mais de 8 bilhões de pessoas vão ouvir a sua mensagem, no mundo inteiro. A mensagem vai ser traduzida, vai outdoor, rádio, televisão. Que mensagem você gostaria de passar para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast? Se puder olhar para essa câmera aqui. Vamos lá. Se hoje Deus mandar uma mensagem dessa para mim, na verdade eu já tenho essa mensagem comigo, eu falo muito que eu sou uma prova viva do que aconteceu, mas siga a Deus, coloca Ele no propósito, do começo ao fim da sua vida. Ninguém está falando para você ser um crentão que vai ficar falando de Deus, 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 postando, mas faça as coisas certas, siga da forma que tem que ser, ajude as pessoas, o próximo, prospere na vida das pessoas, porque
Hoje eu sei que em algum momento da vida você vai precisar dele. Você vai precisar dele. E às vezes, dependendo do que você for precisar, já é tarde demais. Então, siga o caminho de Deus, pega uma Bíblia, faça. Tem tantas formas de você hoje se conectar com Deus sem estar plantado dentro de uma igreja, às vezes. Você tem hoje as redes sociais, você tem tantos meios digitais que, querendo ou não, vamos parar para imaginar, Deus deu inteligência para o ser humano para poder criar esse tipo de coisa, só que tem gente que vai fazer o bem e vai fazer o mal. Então, coloque Deus no processo do começo ao fim. Não é simplesmente pedir para Deus uma vez. Coloque do começo ao fim todos os dias da sua vida que você não tem erro. Vai acontecer. Caraca. Pois é, gente. Olha, tá aí a mensagem aí do Roberto. Esse podcast incrível de conhecer a tua história, a tua essência, de conhecer da onde você veio, da onde você está e para onde você está caminhando, cara. Tem um futuro assim incrível para você, um trabalho que você faz aí de ajudar as empresas a crescerem, de ajudar as pessoas que precisam daquele medicamento que às vezes não têm condições de comprar, pagar um valor mais justo, digamos assim. E lógico, esse seu trabalho preocupado também com o meio ambiente. Acho que todos ganham com Totalmente. a com o seu trabalho, com a sua empresa, que gente, a empresa dele, 2 meses? Isso aí, tá indo para o terceiro agora. Terceiro terceiro mês. Qual o nome da empresa? Vencefarma.com.br. Legal. Só que tem uma novidade aí também, viu? Pode falar. Vai vir uma novidade. A mulherada aí que se preocupa com toda a parte de skincare, maquiagem. Você imagina, você que é uma mulher que tem problema com a sobrancelha, que tem problema com seus cílios. Você imagina um gel de sobrancelha que cresce a sobrancelha ali em 30 dias, com Anvisa, comprovação científica, Brow Lamination, ativos lá da Coreia do Sul, um produto que realmente funciona. Vai vir um lançamento desse produto agora já na próxima semana e você vai poder ter um produto assim sensacional e com comprovação científica, tá, gente? É tudo um produto que não foi testado em animais. Nós vamos lançar isso aí, vocês vão acompanhar. Se quiser ver até o Instagram, pode até Sim, colocar pode aí. não, já vamos lá. O que as pessoas fazem, né, para encontrar aí você nas redes sociais, para encontrar a tua empresa, a pessoa que depois fala assim: "Quero adquirir esse produto", como faz? Você vai entrar aí no Instagram Vence Farma, Vence Farma, é bem simples. O meu Instagram é Roberto Batista OFC e também tem o do Charmec com 2 E, que a gente chama Charmec, Uhum. pessoal, ponto oficial. São esses 3 Instagram que você vai conseguir acompanhar ali o produto, a Vence Farma e o Roberto. Cara, o UFC é? Como que é? Roberto Batista? OFC de oficial, porque tem um monte de Roberto O Batista aí. OFC. É, Tem bastante. bastante gente aí com com Batista. Legal, cara. Pô, demais conhecer a tua história, demais conhecer você pessoalmente. Lá em Santos não foi possível, né, a gente ter esse Exato. bate-papo, no STW, Santos Digital Week, mas olha aí, as conexões, né, acontecendo e desejo todo sucesso do mundo para Com você, certeza, cara. nesse novo lançamento aqui com a consultoria, com a sua empresa aí que está engatilhando, mas está crescendo, assim, porque, gente, não tem como, porque, assim, é fato, né, você precisa de um medicamento e, às vezes, você não tem condições de comprar. E para você empresário, presta atenção, para você dono de farmácia, precisa de uma consultoria. Olha na prateleira, tem um medicamento ali que falta alguns meses para vencer. E não sabe o que vai fazer. Cara, não joga o medicamento, pelo amor de Deus, não joga esse medicamento em qualquer Olha, lugar, não despe ó, entre em contato com o Roberto, ele vai bater esse papo com você, vai te orientar para você ajudar outras pessoas e para você também não perder dinheiro, né, gente, né, para você crescer a sua empresa. Então entre em contato com ele, não vacila, tá. Então para você que está vendo esse podcast em qualquer lugar aqui do Brasil, entre em contato com ele para você crescer cada vez mais a sua empresa com orientação de pessoa que passou por todo um processo e aprendeu com os processos e para você não errar, né. Então aprender com quem já errou é melhor, né, cara, pra você não errar de novo, né, cara. eu escuto isso o tempo inteiro. Não é, Aprende cara? com quem já errou. Meus amigos falam: "Ih, já aconteceu comigo, cara". Pô, você fica chateado que é a primeira vez? Vamos embora, hoje a mentalidade já é outra. Então, Cara, que demais, cara. Gente, esse foi o nosso Conexão com Vcast.
Para você que está aí no canal do YouTube, dá aquele joia, dá aquele like. Para você que está no Spotify, presta atenção. Esse conteúdo dá para você compartilhar no grupo de WhatsApp. É, exatamente. Grupo da família, da igreja, do trabalho. Então, se você precisa, se tocou em você, compartilha. Tenho certeza que alguém precisa ouvir, assistir essa história, esse podcast. Pelo Spotify você consegue fazer isso. E para você que está vendo esses cortes aí nas redes sociais, segue a gente, segue o Robertão, dá aquele like, compartilha cada vez mais, porque história boa, histórias reais precisam ser divulgadas. Cara, muito obrigado, que Deus te abençoe, viu? Amém, cara. Valeu, cara. Um abraço, hein? É isso aí, Foi gente. bom, hein, meu? É Valeu. fogo, né? Se a gente puder, fica o dia inteiro falando, né, cara? Então